pessoal, bom dia. Meu nome é André Fígaro e a gente está aqui no CPJur para comentar os aspectos políticos, técnicos de direito penal e as consequências para o direito eleitoral da condenação em primeira instância do ex-presidente Lula. E aí estão aqui comigo o professor Leonardo Pantaleão, aqui do meu lado direito. Está devagarzinho, mas aí está o professor Pantaleão. E do meu lado esquerdo, o professor Sávio Chalita. Agora começar. Agora foi rapidinho. Então, todo mundo sabe que agora, nessa semana, o Lula, ex-presidente Lula, foi condenado a 9 anos e meio de reclusão pelo juiz Sérgio Moro por causa de vários crimes que envolvem aquele apartamento no Guarujá, o triplex do Guarujá. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é a sentença, os aspectos técnicos da sentença. Eu dou aula de direito constitucional, então eu não sou tecnicamente habilitado para falar da sentença. Embora tenha até estudado direito penal na faculdade, é obrigatório para quem faz direito, eu não sei muita coisa de direito penal. Embora a gente tenha visto essa semana que muita gente que não fez nem direito começa a falar também, artistas da Globo, o pessoal fala da ausência de prova, esse tipo de coisa. Então, por isso a gente tem aqui o especialista, o Leonardo Pantaleão, que vai falar especificamente disso. Como é que foi a sentença? Do ponto de vista técnico, penal, o que a gente tem na sentença, qual é o crime, quais são os fatores que levaram à condenação? Bom dia, professor Fígaro, bom dia, professor Chalita, bom dia a todos que nos acompanham também pela live do CPJur. A sentença é uma sentença, primeiro, muito extensa, né? Uma sentença de 218 páginas, em que ela se concentra em abordar determinados assuntos, não só estritamente técnicos no âmbito do direito penal, mas também entra em algumas searas de justificativas em relação a determinadas providências, em relação a determinadas relações existentes com os advogados do próprio ex-presidente Lula, e também algumas ponderações de natureza pessoal, que, ao meu ver, com a devida vênia, entendo absolutamente dispensáveis, embora se trate realmente de um caso inusitado. Nós estamos aí na primeira vez na história em que um ex-presidente é condenado criminalmente. Então, embora o caso seja realmente envolto em uma situação que merece um destaque especial, eu acho que o Poder Judiciário não pode entrar nessas circunstâncias. Ao meu entender, o Poder Judiciário tem que ficar restrito ao aspecto puramente técnico daquilo que foi apurado durante a instrução processual. E então, pelo que se depurou da análise das sentenças, verifica que, para o juiz Sérgio Moro, existem elementos oriundos de toda a instrução probatória, seja a documentação anexada pela Procuradoria da República, também pelos depoimentos que foram colhidos, as oitivas de testemunhas, de que há, de fato, indícios que possam levar à conclusão da prática dos delitos de corrupção passiva e também de lavagem de dinheiro por parte do ex-presidente Lula. E então, com base nisso, vale ressaltar uma prova interpretativa, uma prova que decorre de indícios, o que acaba também não surpreendendo em razão da natureza que se apura, uma lavagem de dinheiro. Então, evidentemente que, por outro lado, alguns argumentos da defesa, também do presidente Lula, não se sustentam, porque, por exemplo, aquela tese de que para comprovar a titularidade de um bem imóvel, tem que haver o registro na matrícula do imóvel no nome do seu suposto titular. Mas é natural que, se alguém eventualmente quer ocultar aquele patrimônio, porque foi adquirido de uma forma supostamente espúria, não vai levar a registro no cartório de imóveis correspondente. Então, mais uma vez, é uma interpretação das provas e que levaram ao convencimento da prática desses crimes com os efeitos naturais dessa condenação. Nós temos, por exemplo, um dos efeitos que está previsto na lei de lavagem de dinheiro, aquela interdição por 19 anos dos direitos de poder participar de qualquer atividade, qualquer cargo público de qualquer natureza. Interessante porque aqui, depois certamente o professor Chalita, com muito mais conhecimento técnico, vai poder abordar, mas o que acontece é esse efeito da interdição por 19 anos. É importante dizer que não é um efeito obrigatório da sentença, é um efeito facultativo da sentença e que merece uma fundamentação muito específica por parte do juiz por conta disso. Agora,
Num outro ponto, isso não se confunde com a questão da lei da ficha limpa, que nós vamos abordar daqui a pouco. Esse efeito dos 19 anos, por quê? Porque é o dobro da pena, né? Ele é um efeito que só vai alcançar, de fato, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então aqui nós temos um efeito um pouquinho diferente em relação à lei da ficha limpa, que onde a condenação em segundo grau já seria suficiente para poder eventualmente tornar a inelegibilidade. Nesse caso, nós teríamos a necessidade do trânsito em julgado para poder colocar aí os 19 anos de interdição desses direitos. Então, o que parece que tem ali no processo, a história contada, os fatos contados, é que a defesa assume que houve a aquisição dos direitos, na verdade houve um compromisso de compra e venda para adquirir o tal do apartamento, que não era originalmente um triplex, era uma outra unidade. E aí essa unidade teria sido alterada no curso da vida, enfim, dos fatos, e aí eles alteraram a unidade que eles compraram para o triplex. E que o triplex teria recebido reformas absolutamente desproporcionais ao próprio padrão do apartamento. Então consta ter um elevador dentro do apartamento. Que foi colocado na reforma. Uma cozinha que custa praticamente o preço do imóvel, aquela cozinha kitchens. E essas circunstâncias teriam, primeiro, toda essa reforma teria sido supervisionada. Na troca de e-mails usada na sentença, eles se referem a Madame. Que supostamente seria Marisa. Seria a Marisa, que morreu agora no começo do ano, ex-mulher do Lula. E depois também é mencionada que teria havido uma inspeção à reforma dos familiares do Lula. E depois a apresentação da unidade para o Lula, com fotos, inclusive. Enfim, é evidente como ele nega a autoria do crime e como ele teria recebido sem pagar pela reforma, em razão de troca de favores. É da natureza da coisa, eu acho, que não tem a comprovação de que o imóvel está no nome dele. Sim, então, é natural, um desdobramento natural pelo próprio teor da acusação. É exatamente isso, a ocultação de patrimônio. E até a coisa da confusão, o apartamento era tratado, ele até menciona na sentença, pela imprensa e pelo Lula, como o apartamento dele. Então tem matéria da Folha de São Paulo, por exemplo, antes da reforma, antes de virar isso. Ele tratava como o apartamento dele. Não, porque o apartamento do Lula. E não só ele tratava, pelo que a gente percebeu durante a instrução, os próprios funcionários do prédio, né? Todo mundo. Também tratavam e se referiam que o apartamento era dele. Então, aquilo que eu disse, indícios de fato existem. Indícios de fato existem. Agora, aquela prova que seria uma prova definitiva, uma prova cabal, como nós temos, aliás, até bom, só a título de ilustração, não existe uma gravação de fato, dizendo, olha, o Lula conversando a respeito do apartamento e afirmando que o apartamento era dele. Isso de fato não existe. Existem indícios, e esses indícios, durante a instrução probatória, eles ganharam um contorno tão importante que foram suficientes para gerar o convencimento do magistrado. Então é uma prova interpretativa diante de todo esse contexto que foi desenhado na instrução. Para quem é quase leigo em direito penal, tem umas coisas curiosas. A pena foi diminuída por causa da idade dele, né? Na verdade você tem aí alguns elementos do critério trifásico do cálculo de pena que permitem essa situação. Então o juiz Sérgio Moro aplicou também até para que não viesse a levantar mais uma vez aquela questão da pessoalidade existente, porque não custa nós lembrarmos aqui que esse caso é um caso que desde o início ele já se desenhou tormentoso, a relação entre o juiz Sérgio Moro e o Lula e também os advogados do Lula. Não custa lembrar. Aqui nós tivemos alguns aspectos pontuais que geraram grandes discussões, como, por exemplo, a condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor na Polícia Federal, sendo que ele nunca havia recebido sequer uma intimação. É um tema extremamente controverso, isso no direito penal. Então, o primeiro ponto que admite interpretação para os dois lados, um exagero ou não, uma regra de cautela por parte do Moro. Outra situação importante que também temos que levantar, e essa, ao meu sentir, essa realmente não há justificativa, a interceptação telefônica de advogados. Isso contraria a lei, isso não há qualquer tipo de previsão legal, exceto se existisse indício forte de que o advogado também estava praticando atividade criminosa. Essa é uma possibilidade que a legislação admite a interceptação. Nesse caso havia de um, né? Mas a gente não pode esquecer que foram 25 no total interceptados, o advogado, né?
escritório desse advogado. E é o próprio titular, né? Sim. O próprio titular do escritório, acho que é o Roberto Teixeira, né? Mas e os Ele outros teria 24? participado- Aí não é nem o caso do apartamento, é o caso do sítio. Do caso do sítio em Ele Atibaia. teria participado da maquiagem do negócio. Exatamente. Ele teria colaborado de alguma forma para a prática do crime De lavagem. de lavagem, que seria a ocultação patrimonial. O advogado não está autorizado Claro a que ensinar não. ninguém a lavar dinheiro. É lógico, até porque... Isso não é prática de advogado. Até porque... Infração ético-disciplinar. Agora, outra disciplina que a gente está aqui no CPJUR, que é ética profissional do estatuto, né? Aproveitando o gancho, seria possível violar essa prerrogativa da advocacia quanto ao sigilo de comunicação entre cliente e advogado, ou mesmo de uma maneira mais subjetiva dentre todas as comunicações da sociedade, né? Porque parece que o grampo foi no telefone fixo um dos grampos do telefone fixo do escritório. Né? Uhum. Se houvesse indícios que o próprio escritório, de uma maneira global, ali entre os advogados que acompanham, estivessem envolvidos nesses indícios que tinha contra a lavagem de dinheiro, aí sim seria possível ter essa violação à prerrogativa que para a advocacia é tão cara. Agora, eu pergunto para você, o dono do escritório é suspeito de participar dessa prática. Pode grampear o telefone da casa do sujeito, o celular dele. E como é que faz no escritório? Se ele estiver praticando o ato no escritório dele, há outros advogados ali. Se colocando do lado do juiz ou da acusação, como é que faz? Na verdade, o que a gente tem que pensar, até no aspecto penal, é o seguinte: a Lei 9296 de 96, que trata especificamente do assunto da interceptação telefônica, ela é muito clara no sentido de que eu só posso interceptar a comunicação telefônica de alguém em que haja fundados indícios da prática de crime apenado com reclusão. Não basta nem detenção, essa não admite, tem que ser com reclusão. A partir do momento em que se tem essa situação, fica autorizada, fica legitimada a interceptação. O que não dá para levar em consideração que haveria indícios dessa natureza em relação a todos os advogados do escritório. Então eu dou aqui como um exemplo, até por analogia, o fato de você interceptar todas as comunicações de um orelhão. Por exemplo, todas as pessoas, então você sabe que, por exemplo, determinado agente que está ali praticando uma extorsão mediante sequestro, ele se vale daquele orelhão para poder se comunicar com a família da vítima. O Leonardo é advogado, ele tem o tique de advogado, é advogado criminal. Que não briga contra a atuação de juiz criminal, não está fazendo direito. Agora eu pergunto para você, se você fosse advogado, se você fosse o juiz, Roberto, não, no caso do Roberto Teixeira especificamente não, Sim. mas estamos falando em tese. Em tese. Um advogado está sendo acusado de participar de um ato criminoso apenado com reclusão. O advogado é dono do escritório, como parece ser o caso aqui. Você manda grampear o telefone fixo, sem dúvida, da casa dele, o celular dele e do escritório. Como é que você faz? Eu entendo que agora, a par do exercício profissional, agora falando tecnicamente, Como é que faz? eu entendo que não há espaço para isso. Não há espaço para isso. Juridicamente não há, pela prerrogativa da atividade da advocacia. Mas ele está sendo... Você não pode... Então, ele está sendo... Mas você não pode Então, se fosse quebrar de 24 por conta de um. Na verdade, não é a quebra de 24, é a quebra de onde outras pessoas falam também. Esse é o ponto, né? Então, quer dizer que se o advogado tiver um escritório com outros sócios, esse telefone é ingrampeável. Veja, o que você tem que levar em consideração até, Fígaro, é o seguinte, no meu ponto de vista, né? Sim, eu acho importante isso, até porque esses debates, eles todos vêm à tona e são diários, né? É lógico. Não, mas a questão é muito simples, a questão assim, eu sou muito garantista para determinadas coisas. Eu acho que o artigo 5º da Constituição Federal, e você mais do que todos nós aqui sabe disso, é uma garantia individual. Então, para você minimizar, flexibilizar uma garantia individual, cláusula pétrea, você não pode, sob o pretexto de, olha, pode ser que aconteça alguma coisa naquele telefone, vamos desconsiderar essa garantia individual, porque esse pressuposto se sobrepõe a uma cláusula pétrea. Eu, de fato, confesso que não entendo dessa forma. Eu acho que se busque outras maneiras de fazer a comprovação do envolvimento do advogado. Porque, inclusive, a própria lei de interceptação telefônica é clara. Quer dizer, só quando não houver outras maneiras de demonstrar o envolvimento dele é que se vai chegar a esse extremo. Né? Por exemplo, o advogado é casado com uma advogada. Então não pode Está complicando. Estou complicando, mas não é essa a ideia da coisa. É prova de concurso. O advogado é casado com uma advogada. Sim. Então não pode interceptar o telefone da casa dele, se ele for suspeito. Então, veja,
Porque deve pegar a ligação da mulher dele. Não, mas veja, aí tem uma diferença brutal. E qual é a diferença brutal? Quando você intercepta o telefone de um escritório de advocacia, você está interceptando diretamente e tendo acesso ao conteúdo de conversas entre cliente e advogado. Uhum. Na casa dele, pressupõe-se que ele não está no exercício da atividade profissional no telefone fixo de casa. Então, você já tem aí uma premissa um pouco diferente em relação a isso. Agora, o escritório propriamente dito, e pego aqui um outro exemplo que também você, com grande propriedade, domina isso. Até para que a polícia faça uma busca e apreensão no escritório de advocacia. Uhum. Existe toda uma formalidade adicional. Quer dizer, então, veja o cuidado que a legislação tem quando se trata de escritório de advocacia. A própria prisão de um advogado exige situações especiais, formalidades especiais, com presença de representantes da OAB. Então, quer dizer, isso tudo denota o maior acautelamento. Não é uma situação normal com que você simplesmente adota uma postura como se aquilo não existisse, aquele cenário não existisse. Então, essa para mim foi uma grande preocupação. E só para não perder o gancho, que eu estava mencionando agora há pouco, as problemáticas que envolveram essa relação entre os dois. Não podemos esquecer também daquelas divulgações do conteúdo dos áudios entre ele e a ex-presidente Dilma, que isso tudo foi fomentando, claro, foi fomentando, e às vésperas da nomeação dele como ministro. Então isso tudo foi fomentando, né, essa discussão. Ali não tivesse relacionada com esse processo específico. Não, mas é a relação, né? Quer dizer, a relação que se diz que, mas então ele virou, entre aspas, quase que um inimigo ali do réu. Você sabe que teve também a defesa do réu fez coisa que é, no mínimo, duvidosa. Por exemplo, o dia que o Lula foi interrogado lá em Curitiba, eles montaram um palanque e fizeram um comício na frente. Isso não existe. Isso não. É um negócio inaceitável. Então, num certo sentido, a impressão que eu tenho, quando o Moro resolve justificar algumas condutas na sentença, é porque também a defesa politizou a questão e está politizando até agora essa condenação. Agora, com relação agora aos aspectos futuros eleitorais, a sentença ela não caça os direitos políticos do Lula, porque a lei ficha limpa considera que é só a partir da condenação em segunda instância. Então, qual é o panorama da implicação eleitoral dessa condenação? Olha, eu acho que a questão da inelegibilidade ela ainda vai criar maiores dúvidas por conta de uma situação. Vou trazer essa situação e já trago o restante. O ano passado, no comecinho desse ano, teve uma discussão no STF que considerou a impossibilidade de alguém que responda a um processo criminal de pertencer à linha de substituição da presidência da República. Então, que Renan Calheiros, por exemplo, não poderia vir a ocupar o cargo de presidente, ainda que temporariamente, por responder a processos criminais. A partir do recebimento da denúncia. A partir do recebimento da denúncia. E aí, então, pode ser que isso traga algum reflexo para a gente discutir isso para frente. Com relação à questão ordinária... Né, então, só voltando nesse ponto, o que o Sérgio está sustentando é que o fato do Lula não é nem ter sido condenado, estar respondendo o processo com denúncia recebida, isso impediria de exercer a presidência da República. Isso nessa visão que o STF fez para a linha de substituições. Vai ser muito curioso mesmo saber se isso... imaginemos que o TRF, lá da quarta região, né? Isso. Lá é quarta região, se o TRF... ainda que o TRF não tenha julgado o recurso de apelação do Lula, imaginemos que o Lula venha a ser eleito. Como é que faz? Ele tem denúncia recebida. Pelo entendimento do STF, não sei se faria aí uma mutação constitucional. Eu não sei também, eu não sei como é que vai ficar, porque em tese quem tem denúncia recebida não poderia ocupar o cargo de presidente. Temporário, né? Quanto titular. Mas aí a gente esbarra em uma série de princípios. O direito eleitoral tem o princípio da não restrição aos direitos políticos. Né? Se não há previsão legal restringindo essa situação de inelegibilidade ou de impossibilidade de ocupar o cargo, não poderia o julgador aumentar ou alargar essas hipóteses. Por outro lado, também não há restrição legal para que as outras pessoas da linha de vacância, o presidente da Câmara, do Senado, do STF, quando tem denúncia recebida, exerçam provisoriamente a presidência da República. Então ali foi meio uma feitiçariazinha do Supremo. Mais uma vez, uma situação que vai causar aí polêmica. Agora, quanto à questão da inelegibilidade propriamente, a lei da ficha limpa, ela traz que aquele que for condenado com trânsito em julgado, que nessa situação de primeira instância, 100% de chances que não ocorra, óbvio, a defesa vai ocorrer,
ou na confirmação por órgão colegiado, né? Então, se tivermos uma condenação, a condenação confirmada pelo TRF4, ele se torna inelegível. Estava conversando com o professor Pantaleão, agora há pouco, que existem duas situações, né? Tem a inelegibilidade ordinária, que é aquela que acontece quando anterior ao pedido de registro. O pedido de registro com a reforma eleitoral passa a ser 15 de agosto às 19 horas. É o prazo que nós temos para fazer o pedido. Se ele for inelegível, ou seja, se o TRF confirma essa decisão anteriormente a este prazo, ele já chega inelegível para fazer o pedido de registro. Mas ele pode pedir o registro? Pode. Ele pode pedir, vai ser negado, muito provavelmente, pelo TRE, pelo TSE. Pelo TSE, no caso. Nessa circunstância, ele teria negado, vai ter negado, né? E o que acontece? Com o recurso, ele consegue participar do pleito, ter o nome nas urnas. A única questão é que os votos só serão contabilizados com a decisão final. Então, na primeira situação, ele participa do pleito, mesmo sendo considerado inelegível na visão da lei da ficha limpa. Então é o TRF, confirma a condenação antes do período do registro. Antes de 15 de agosto. Isso, às 19 horas. Às 19 horas. Confirma a condenação e publica a sentença ou não precisa? O que precisa? Seria a confirmação formal aí, né? Então precisa publicar o acórdão que seria aí dessa confirmação. Então o acórdão para o Lula não poder se candidatar tem que ser publicado até antes das 19 horas do dia 15 de agosto. Isso, para você poder se candidatar, entre aspas. Uhum. Ele vai realizar o pedido, aliás, é feito o pedido de registro pelo partido coligação, e aí então ele pode, com grande chance, de ter indeferido o pedido de registro. Fora o indeferimento natural, é óbvio que os legitimados, aí, partidos políticos, coligações, eles também entrarão com a ação de impugnação ao registro de candidatura. Uhum. Que é, estou me manifestando contrário à possibilidade de que ele possa ser candidato. A consequência, né, o desfecho disso seria o indeferimento do pedido de registro, né? E aí ele poderia entrar com recurso para o próprio TSE, para que ele possa participar do pleito. E aí nós temos que, aliás, nós tivemos recentemente a candidatura do Paulo Maluf, que foi indeferido, ele só conseguiu reverter no TSE. E participou do pleito inteiro. A votação dele foi considerada como votos nulos, depois que ele efetivamente teve o deferimento do pedido de registro, toda a contabilização de novo, e que reflete, por ser um sistema proporcional, no caso dele, com relação à contagem do quociente partidário e eleitoral. Você já imaginou uma candidatura para presidente? Uma campanha, uma eleição para presidente da República desse jeito? Vai ser uma loucura. Vai ser curioso. E agora tem a segunda situação ainda, né? Que é a situação de que o TRF confirme a condenação dele apenas após o 15 de agosto às 19 horas. E aí? Né? Aí nós temos o recurso contra a expedição do diploma, que muito embora tenha o nome de recurso, ele é uma ação original. E você tem o prazo aí até 3 dias após a diplomação. Mas uma outra consequência interessante também. E caberia o recurso nessa hipótese? Sim. É uma das hipóteses legais. Elegibilidade superveniente, quando ela acontece após o período do pedido de registro. Tá, então, passou de 15 de agosto, o Lula se inscreve no pleito, é registrado como candidato, é candidato, exato. Dia 20 de agosto sai o acórdão do TRF. Já temos a possibilidade de recurso contra a expedição do diploma. Agora, como é o recurso contra a expedição do diploma, ela tem um prazo mais curto, né? Ela tem 3 dias após a diplomação. E só se ele viesse eleito. Só se ele viesse eleito. E uma outra coisa interessante é que nós temos um limite temporal de tudo isso, é que o TRF, para que considere aí a inelegibilidade dele, por conta da lei de ficha limpa, a decisão tem que se dar até a data do pleito. Se você tiver a decisão do TRF após o pleito eleitoral, primeiro domingo de outubro do ano que vem, talvez acho que seja 2 ou 3 de outubro, se for após, aí não. Aí você já não vai ter mais mecanismos de combater isso. A não ser que existam outras situações que caberia aí um caso de uma ação de impugnação de mandato eletivo, mas aí vai depender de muitas outras coisas, né? Aí a gente vai ter a discussão se o sujeito processado com denúncia recebida pode ou não ser candidato. Exato. Acho que seria o último mecanismo que a oposição, né, os contrários a ele, vão buscar. Aliás, outro dia eu vi uma discussão de alguns cientistas políticos dizendo que é muito melhor para os candidatos, agora com relação política, né, derrotar Lula nas urnas do que no tribunal. Por conta do efeito rebote que você traz isso para a figura dele, enquanto toda bandeira que, até fazer esse comentário quando vocês estavam comentando sobre a posição da defesa dele ao longo do processo, que tumultuou um pouco, né?
ele mesmo fez uma certa, trouxe uma questão pessoal que a gente visualizou quanto aos grafos, né? Mas que ele enalteceu ao dizer que foi toda uma situação de qual foi a palavra que ele fala? De pirotecnia, né? Ele não fala pirotecnia. Não consegue falar pirotecnia. É sério mesmo. Eu sabia que ele não entrar nesse. Eu duvido muito que ele consiga pronunciar a palavra pirotecnia. Não sai. Como triplex, ele não fala triplex. A gente podia pedir para um professor amigo nosso fazer essa imitação. Pois é. Num podcast. Então, no campo eleitoral, ele tem esse desdobramento e nós temos, o que eu ia finalizar, é que na questão do recurso contra a expedição do diploma, então nós temos aí que ele será diplomado e no prazo de 3 dias nós temos a possibilidade de interposição desse recurso, que é uma distribuição original. Ele pode se manter, pelo 219 do Código Eleitoral, ele pode se manter no mandato até que se resolva sobre isso. Ou seja, vamos supor que ele seja eleito e que demore 2 anos para que se tenha, eu acho que não demora tanto isso, mas só para ilustrar, que demore 2 anos para que ele possa, que o tribunal possa se manifestar efetivamente se vai ou não cassar diploma, né? Nós teremos aquela questão de novo de discutir primeiro biênio, segundo biênio, eleições diretas, eleições. Tem outra coisa, depois da diplomação, na verdade depois da posse, ele só responde por atos relativos ao exercício do próprio mandato. Eu tenho dúvida que se a coisa se esticar, imaginemos que ele venha a ser eleito e a coisa se estique para 2019. Que ele continue a responder durante o mandato por esse processo do triplex. Realmente, eu acho. Porque primeiro muda a competência. Esse processo imediatamente para e sobre para o Supremo. E aí precisa ver se o caso do triplex estava ou não. E aí não está. Relacionado a um eventual terceiro mandato, eu acho que não está. Ele não responderia por esse delito. Suspenso. Enfim, nós temos conhecido, tanto no âmbito do direito processual penal, direito penal constitucional e eleitoral, dispositivos e mecanismos, ferramentas que a gente conhecia na teoria, nunca tinha sido aplicados. A teoria do domínio do fato, por exemplo, é uma delas, né? A gente está vendo. A teoria do domínio do fato foi aplicada pela primeira vez na ação do mensalão. Não, e a gente está vendo, um capítulo da Constituição, até então nunca mencionado. A minha estava lá com teia de aranha, até porque a gente nunca abria essa parte do presidente da República responder por crime comum no exercício do mandato. Exatamente. A gente está tendo um privilégio proporcionado por um constitucionalista. Um constitucionalista está permitindo a gente estudar isso na prática. No último ano e meio aí, nós caminhamos em processo de impeachment, conhecemos a origem da Lei 1079 de 50, momento que ela foi criada, releitura pelo STF, e agora tudo isso... A releitura pelo ministro Lewandowski, quando fracionou a votação... Isso, quando o Pantaleão disse da inelegibilidade, da impossibilidade de exercer cargos públicos, né? Pela abrangência que se traz da inelegibilidade, que a inelegibilidade você cria um obstáculo para que a pessoa possa exercer direitos políticos passivos, né? Concorrer a cargos públicos eletivos. A situação do Lula, 19 anos, é muito mais ampla. Pela lei da lavagem de dinheiro. Muito mais ampla. Sem dúvida. Que é o que que deveria ter ocorrido, não entrando no mérito político, mas no mérito do que está na Constituição, com a situação da ex-presidenta Dilma, que deveria ter sido afastada, que de fato foi, e também a impossibilidade de exercer cargos públicos. Mas aí entra a história do fracionamento que ocorreu lá no Lewandowski, exatamente, que aí acabou também causando esse... Cá entre nós foi um negócio bizarro. Bizarro, porque primeiro a Constituição fala que a pena não ultrapassará a perda do cargo com a inabilitação para o exercício, então com é um mais outro. Gostaria do professor Diogo explicando aqui o Não, mas não precisa nem do Diogo, assim, basta o jeito ter sido alfabetizado. É uma consequência eu natural, costumo, quando eu dou essa aula, eu digo para os alunos, isso é cheeseburger. Cheeseburger é pão com queijo. Sim. Você não pede um cheeseburger, senão não é cheeseburger. Sem queijo. Não existe. Não existe. É o hambúrguer, tem outro nome. Enfim, é com, então não tem sentido aquilo. Primeiro. Segundo, no caso Collor, o RE 3682, o tribunal considerou que as penas são únicas, não fracionáveis. Então o Lewandowski, numa cacetada só, ele desprezou a língua portuguesa, desprezou o conteúdo direto da Constituição. Isso é unânime na doutrina. Não tem nenhum livro de constitucional, nenhum,
diz que são 2 penas, porque não dá para dizer, é com. E terceiro, o precedente do próprio tribunal que ele presidia. Foi bizarro. Não, e agora, e uma outra situação que também merece um pequeno apontamento, embora isso mereceria uma discussão muito maior, mas agora há pouco o Chalita comentou a respeito da Lei 1079 de 50, que trata dos crimes de responsabilidade do presidente da República especificamente. Essa expressão crime de responsabilidade é outra grosseria jurídica sem tamanho, porque aquelas condutas imputadas ali, a gente percebe que é um crime que decorre de uma lei que não é de natureza penal. Sim, não. Então, quer dizer, é tudo, menos crime. Quer dizer, é uma infração, é um ilícito, né? Alguma coisa. Agora, crime jamais. E o pior de tudo, aí agora retomando essa questão legislativa da história do país, é um erro técnico grosseiro que nós carregamos conosco desde o século XIX. Desde o século XIX. E ele vem se repetindo, vem sendo inserido cada vez mais dentro do texto da legislação brasileira, inclusive na Constituição Federal de 88, onde nós temos essa expressão crime de responsabilidade, e é de uma tecnia brutal, porque é tudo menos crime. A estrutura normativa é diferente. Totalmente. O crime, se eu bem me lembro das minhas aulinhas de penal... Não, aulinhas não. Aulas de penal. Shows de penal. Não, o penal não admite diminutivo. E o pior, eu vou dizer uma coisa... Pois é, eu não fui aluno do Pantaleão. Eu devo dizer, eu não vou ser indelicado de dizer o nome dela, mas era aulinha de penal mesmo. Era aulinha de penal. Eu tive uma professora horrorosa na faculdade, horrorosa. Mas eu bem me lembro dessas aulinhas, não da matéria, mas das aulas. Era ruim demais. Mas enfim... o crime é fato típico e antijurídico. A estrutura normativa é de um preceito primário que descreve um comportamento, de um preceito secundário que impõe uma pena. Não, e mais do que o crime de responsabilidade não é isso, Claro não tem que essa estrutura normativa. Claro que não. Aliás, na época do impeachment, era uma das alegações da defesa da Dilma, aliás, alegação de rua, alegação de manifestação dos Popular, né? Populares que apoiavam a Dilma, que impeachment sem crime é golpe. Não. Porque não se exige que a conduta do impeachment seja tipificada na lei penal. Não. Você pode ter crime de responsabilidade que nem remotamente seja crime, porque o impeachment é um ilícito político-administrativo, não se exige que seja crime. Até pode ser. Sim. O Temer está respondendo por corrupção passiva. Crime comum. Esse crime comum é crime de responsabilidade. E esse é crime. Esse é crime. Esse Ele é crime comum tecnicamente e de falando. responsabilidade. O da pedalada fiscal Ficou só no âmbito da responsabilidade. não é crime comum, Não. mas é crime de responsabilidade. Sim. Embora impropriamente denominado, é o que se encaixa dentro da Lei 1079 de 50. Então é uma das bobagens que se disse na e época. nós temos muito, né, em relação a isso. Essas imprecisões técnicas aí de denominações a gente carrega já a longa data. Mas eu queria te ouvir agora, para a gente terminar, porque nosso tempo já está se esgotando, sobre uma dessas manifestações curiosas políticas. O deputado do PSOL, o Jean Willis, Sua Excelência, deputado federal eleito, legitimamente eleito, ele essa semana, comentando a condenação do Lula, ele deu uma aula curiosa de dosimetria. Para quem não sabe, dosimetria é a forma de calcular a pena, que é um cálculo complexo, um negócio super técnico, em 3 fases, é um negócio complicado. E o Jean Willis disse que o Sérgio Moro, ele condenou o Lula, no fim das contas, por meio dessa técnica trifásica que vocês chamam, basicamente porque, quando não há 9 anos, porque o Lula não teria um dedo e ele teria 9 dedos. O Código Penal adota a técnica de fixação da pena ou o deputado... Não, é claro que essa declaração só pode ser interpretada de forma jocosa. Não, mas ele falou sério. Ele falou sério, mas nós é que não podemos levar a sério aquilo que ele supostamente disse de uma forma séria. Agora, então me diga, o sujeito tem 9 dedos, ele não será obrigatoriamente condenado. A dúvida é nos 6 meses. Além que são 9 anos e 6 meses. Então, da onde ele tirou... Ficou uma parte, talvez, do outro dedo. Não, mas parece que a amputação foi total. Foi total? Foi, Então houve aí uma exacerbação de pena. Né? Houve. Não, mas a questão... O recurso do Ministério Público vai pedir para incluir a contagem dos dedos dos pés? Aliás, um outro ponto interessante isso, porque a gente fica levando em consideração as perspectivas que podem decorrer do recurso da defesa, né? Mas o próprio coordenador da Lava Jato, né, o Dallagnol, já declarou
que o Ministério Público vai recorrer porque entendeu que a pena foi colocada de uma forma módica perto daquilo que deveria ser colocado, Provavelmente. Principalmente levando em consideração a grave culpabilidade pelo fato de ter ocupado o cargo que ocupou, enfim, essa coisa toda. Então pode haver também, porque aí a gente vai chegar ao Tribunal Regional Federal 2 recursos. Vai chegar o recurso da acusação, vai chegar o recurso da defesa. Então, as variáveis que começam a ter perspectivas de surgir são grandes. Você pode ter, por exemplo, desde uma manutenção integral dos termos da sentença, com a rejeição dos 2 recursos, ou, eventualmente, a contemplação de um dos recursos em detrimento do outro. E aí as consequências podem realmente mudar em relação a isso. Agora, é importante até dizer o seguinte, não acredito que isso vai acontecer, obviamente, mas até aqui, por amor ao debate, acho que é importante mencionar. Hoje, até pela dosimetria que foi fixada, independentemente da quantidade de dedos, né, 9 anos e meio... É bizarro, a gente tem que falar disso. 9 anos e meio de condenação, o regime inicial é fechado. Porque está acima de 8 anos, o regime inicial é fechado. É o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que deixa claro isso. Agora, pode haver também, além dessas situações de se dar uma guarida a um recurso, a outro recurso nas instâncias superiores... Nós podemos ainda ter, embora já haja sentença, de repente, ainda há tecnicamente possível, embora acho pouquíssimo viável, mas há a possibilidade técnica de uma colaboração premiada do ex-presidente Lula, mesmo após a sentença. Isso, não há qualquer impedimento para isso. Aí alguém pode perguntar qual seria a vantagem dele. Total, porque mesmo após a sentença, se a colaboração premiada ocorrer, a pena cai pela metade. A pena caindo pela metade, você sai de regime fechado, você sai de todas as perspectivas que podem ocorrer diante desse contexto. Então é um outro cenário que tecnicamente é possível, embora eu entenda minimamente viável e tudo mais. Um outro aspecto que o professor Chalita colocou, dentro daqueles cenários que existem, eu até aproveito para retomar aqui o seguinte. A perspectiva se vai até o dia 15 de agosto, às 19 horas, ou não, a decisão, a manifestação, o acórdão do Tribunal Regional Federal, lá da 4ª Região. É importante relembrar que o próprio presidente do Tribunal Regional Federal, ontem, em declaração, em entrevista, ele foi muito taxativo em dizer que em um ano, então nós estamos em julho, em um ano esse recurso será avaliado pelo Tribunal Regional Federal. Então, a perspectiva do primeiro cenário apresentado pelo professor Chalita ser de fato aquele que vai se desenhar é muito grande, levando em consideração até essa declaração dele. E só para a gente concluir, se a condenação ocorrer antes do registro da candidatura, o registro é indeferido. Então imaginemos que em julho do ano que vem, o TRF julgue esse recurso, ou junho. Ele não consegue se registrar. Ele pode fazer o pedido de registro, só que você vai ter decisão do tribunal negando. Aí ele recorre. Porque ele traz tem na lei da ficha limpa, taxativa, a questão da inelegibilidade. Só que ele recorre. E recorrendo ele consegue se manter no pleito. Esse recurso tem efeito suspensivo? Porque quando você pensa, até abraçando um pouco o direito constitucional, você valoriza mais, aliás a Constituição ela valoriza muitos princípios que nos foram caros até para chegar até aqui, e você valoriza aqui a questão de que se há o recurso, há a possibilidade de que eu possa ser elegível. E aí eu trago a possibilidade de você participar do pleito. O registro é feito no TSE, a candidatura a presidente. Exato. E o recurso vai para o pleno, aí, no caso. Para o pleno do TSE. Isso. E depois cabe RE desse recurso. Aí caberia, se for o caso, caberia o RE para o STF. O STF. E aí continua a candidatura enquanto tramitar o RE. Enquanto decidir aí quanto a isso. Fica suspenso. Por Então, isso que nós temos aí desenhado, esboçado, né, um cenário eleitoral, dentro dessas variáveis, é muito instável e dependendo de uma decisão do judiciário. Né? Então, assim, você vê muita gente criticando a atuação do judiciário, até mesmo certo ativismo em alguns pontos, mas decorrente da própria situação. Não teria como o tribunal não se manifestar. Né? Não vou dar uma decisão, não vou segurar o processo, não vou decidir. Então, acaba que quem está assistindo aí do Netflix lá, House of Cards, sim. O comecinho da 5ª temporada envolve muito decisões de tribunal e congresso, né? E parece que foi a pura inspiração do que a gente está vivendo hoje, porque você vai ter uma eleição. Hoje nós temos uma situação que discutimos muito, a questão de eleições diretas e indiretas, trazendo para o Congresso, e nós temos uma perspectiva de 2018 dependendo muito de decisões de tribunais. Né? Então, realmente, situações que eu acho que nunca ocorreram pela primeira vez na história desse país. Né? Como diria o réu. Estamos tendo desfechos históricos, né, para ser tratados aí. Bom, pessoal,
Nosso tempo acabou. Por mim, eu continuaria conversando aqui sobre isso com o Chalita e o Leonardo, mas a gente vai encerrar. Espero que vocês tenham se divertido. Para falar com a gente, o meu Twitter é @FigaroAndré, o do Leonardo @LeoPantaleão. Você tem site também, né? Tem uma página no Facebook, onde eu publico lá as novidades, especificamente no âmbito do direito penal, com o professor Leonardo Pantaleão também no Facebook. As notícias de direito penal são atualizadas regularmente. E do Chalita? Meu Sávio Chalita no Twitter e no Facebook Prof. Sávio Chalita, também com muitas informações de direito eleitoral e ética profissional, que é outra disciplina aqui que eu trabalho no CPJur com todo esse time aqui. Aliás, registrar aqui, já era fã há muitos anos do professor Fígaro e fui aluno do professor Pantaleão, não sei se podia revelar isso. Isso mostra um pouco da minha idade, mas em compensação o orgulho de ter o tido como aluno para se tornar um brilhante. Agora eles vão se abraçar e se amar loucamente. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal.